Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram do Gear Tips Outdoor. Espero chegar mais um pouquinho das pessoas aí para a gente começar o nosso papo. Hoje vai ser um papo com a Fernanda, lá do Mulheres Acampando. A gente vai conhecer um pouco mais do trabalho delas, o que eles desenvolvem, e a gente vai falar, que é o objetivo principal aqui, sobre a parte dos ajustes de mochilas. Isso é uma dúvida que é bem comum. E aí a Fernanda comentou com a gente há algum tempo atrás se a gente poderia fazer uma live em conjunto justamente para explicar um pouco melhor para o pessoal todo que segue aí os Mulheres Acampando sobre essa questão dos ajustes das mochilas. E aí vou mostrar para vocês umas ilustrações aqui que eu acho que vão ficar bem fáceis de entender. Mas antes deixa eu chamar aqui, deixa eu ver. Vocês já estão por aqui, ó, já entrou aqui. Vamos lá. Mandei a solicitação. Aí a gente ajusta a câmera, porque vai ter que mudar de posição. E aí, Fernanda, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas? Deixa eu me reposicionar aqui, porque eu acho que eu fiquei um pouco fora da câmera, mas... Ótimo, estamos aqui. Pronto. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E aí, como que tá? Tô baixando aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá tudo certo Tá por aqui. Só tô ajustando aqui, que eu acho que eu tô meio torto. Seja muito bem-vindo aqui ao Gear Tips, no nosso bate-papo de hoje, para falar um pouco sobre ajustes de mochilas e etc. Enfim, tirar a dúvida das pessoas que tenham em relação a esse tópico, que obviamente é fundamental para a gente fazer uma caminhada com mais conforto, mas... Eu tô a caminho aqui, eu vou aprender. Opa, então vamos lá. A gente vai ver que, na verdade, são 3 pontos importantes que a gente já vai falar. Que primeiro é ter a mochila adequada para a atividade que a gente vai fazer, obviamente, né? Porque existem diversos modelos. Não estou falando de marcas de mochilas diferentes, é claro que tem as suas variações quando a gente fala de marcas diferentes, mas principalmente para que a mochila se destina realmente. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Depois de você escolher a mochila adequada, você tem que, obviamente, montar a mochila da forma adequada e, por fim, ajustar e regular a mochila da forma adequada. Então, são 3, enfim, não digo etapas, mas em 3 partes desse processo a gente ter um conforto maior na hora de fazer a atividade. Mas antes disso, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto Mulheres Acampando, explicar um pouco para o pessoal. Claro que tem gente que veio através de vocês e já conhece, agora, de repente, tem um pessoal que veio através aqui de nós, do Gear Tips, que não conhece ainda o projeto. Então, vale sempre falar um pouco, explicar um pouco. Vai lá. Então, o Mulheres Acampando surgiu em plena pandemia, né? Vai fazer um ano agora em abril. Eu sempre acampei, né? Então, aí eu me afastei um pouquinho do acampamento, mas eu sempre acampei em família. E eu tinha as minhas barracas, muito antigas, né? E eu quis retomar. Esse acampamento foi em plena pandemia mesmo, né? E o que aconteceu? Aí eu entrei num grupo perguntando se tinha alguém que fazia um grupo para que se reunisse para acampar, né? E não encontrei. Aí começaram a falar, pô, eu também tô na mesma situação, tal, por que você não montou um grupo? Eu falei, não vou montar um grupo, não. E nesse papo vem de internet, montei um grupo no WhatsApp. E assim, ó, bombou de uma tal forma, porque a gente vê que tem muitas mulheres na mesma situação, né? Que querendo acampar, querendo fazer trilhas, querendo sair, né? E eu montei o primeiro grupo do WhatsApp, aí a gente começou a caminhar. Hoje nós temos 4 grupos no WhatsApp, um Telegram, e assim, começou a lotar muito rápido o nosso grupo do WhatsApp, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha pretensão nenhuma de montar Facebook, essas coisas, né? Só que, conforme elas vinham postando os passeios dela no WhatsApp, ia travando muito o celular das meninas. Aí eu falei assim, postando que você diz as fotos, etc, as né? fotos Ou seja, dos passeios, isso. Ela estava divulgando no WhatsApp. Eu falei, e travava, e muita gente começou a sair, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, peraí, vamos começar a arrumar a casa, né? E aí, o que aconteceu? Como a gente estourou muito rápido, Pedro,
muitos donos de camp, propaganda dentro do camp, então as meninas não conseguiam conversar, não conseguiam fazer nada. Então a gente começou a arrumar a casa. Olha, propaganda aqui não, elas podem conversar entre elas, como posso dizer, trocar figurinha, indicar camp, indicar vender as coisas delas, isso entre elas é permitido tudo, mas propaganda não. E a gente migrou um pouquinho para o Facebook. Hoje no Facebook nós estamos com mais de 10.100 mulheres. Nossa! 10.100 mulheres. Aí é um grupo no Facebook, é isso? Ou é uma página? É um grupo no Facebook, chama Mulheres Acampando. Hoje, também, não me pergunte, Pedro, que é mistério da internet. Nós fizemos em Portugal, França, Moçambique, Chile, Nossa. Austrália, Alemanha, já, assim, não me pergunte como, que eu acho que é coisas da internet mesmo. E lá as meninas podem postar à vontade. O nosso acampamento é só de mulheres. Mas no Facebook pode postar foto em família, isso não tem problema algum, né? E assim o grupo desenvolveu, foi crescendo, já está com menos de um ano, já está quase mais de 10.100 mulheres no Facebook. E teve que migrar para o Instagram. O Instagram nosso é pequeno ainda, né? A gente está quase 2.000 e poucos, mas é o bebezinho, né? Que veio das mídias aí. E tá indo. E por último, a gente teve uma moça que faz vídeos simples, né? Ela falou, vamos fazer um canal no YouTube só para não ficar toda hora carregando o celular, você só manda um link para as pessoas. Então a gente tem isso. Nossos canais é esse, Facebook, os 4 grupos do WhatsApp, o Telegram, o Instagram e o YouTube. É mais ou menos isso. E para alguém participar, como é que funciona? Porque na realidade vocês obviamente combinam de acampar e etc, né? Ou seja, alguém que está nessa mesma situação de queria acampar, mas não tem com quem, como é que a pessoa entra em contato com vocês ou como é que a pessoa passa a fazer parte do grupo? Então, o que a gente faz? Geralmente a gente organiza, tem eu e a outra DM, que é a Fabi, a gente entra em contato com o camping, aí eles geralmente falam assim, você organiza, eu te dou o número X de vaga. Aí a pessoa vai transferindo para mim o dinheiro, a gente monta uma lista e vai. Tem camp que a gente consegue levar van. Né? Então a gente tem uma van, um rapaz que faz todo esse trajeto pra gente, que ele já é conhecido para as meninas. É tudo regularizado, é tudo certinho, seguro viagem. Então a gente não corre o risco nenhum de acontecer da polícia parar, ter que ficar no acostamento, que é tudo certinho. Então, assim, depende. Se a cidade permite entrada de van, a gente coloca uma van para as meninas. Quando não, a gente vai meio que se organiza e em carro mesmo. Igual a gente tem um camp para fazer agora em março, tudo depende, né, da pandemia, né? Mas consta no nosso também. Esse a gente já não consegue van. Então, o que a gente faz? A gente desce todo mundo, cada um com o carro próprio, ou a gente vai com o aplicativo, enfim. Através do Facebook e Instagram, entrar em contato comigo ou com a Fabi, não tem problema, é rapidinho. Vamos, não tem cerimônia. E a gente está levando um número bom. Assim, quando tem um acampamento, vai um número bom para de pessoas. E criança ama, né? Que tá no meio. A gente faz como se fosse uma aldeia, assim, vai fechando e deixa o círculo para o centro para a criançada brincar. Acho que vale só, enfim, enfatizar aqui, ou deixar claro que o que ela está falando é mais do camping familiar, realmente, né? Ou seja, o camping estruturado, não é isso, né? Então é o foco de vocês. Por isso que você falou de campings realmente, ou seja, de área de camping ou de campings privados, enfim, para onde vocês vão passar, de repente, final de semana, alguns dias. É isso, né? Exatamente, porque a gente tem muitas mães que vai com crianças, Pedro, porque já aconteceu de namorado levar a namorada para acampar e depois volta para buscar. Marido vai. Então, assim, muitas crianças estão indo. Então, a gente procura o melhor, mais estrutura, porque se fosse só adulto, seria mais tranquilo. Vai muita criança. Então, a gente está procurando coisas legais, tanto para a mãe e para as crianças. E tem um detalhe importante. Aí pergunta assim, por que vocês não convidam os homens? Aí eu pergunto para você, as mulheres não querem que os homens vá. Sabe por quê? Porque é o momento delas, Pedro. Você entendeu? Entendi. É a hora da gente sentar, a gente bate papo, a gente cozinha junto, lava a louça junto, faz tudo junto. Uma ajuda a outra. Vai mães que não sabem, não montou a primeira barraca, vai lá com a barraca novinha, a gente ajuda. Então, assim, é o momento delas, que elas sentam, bate papo, cuidam dos filhos, obviamente, mas, assim, é o momento delas. Sentar, bater papo, isso é a sensação. E elas mesmas não querem. Não,
Ele vai jogar bola, ele vai fazer isso e isso, deixa eu acampar e tá tudo certo. E eu imagino que provavelmente essas mulheres todas que acampam, ou sozinhas ou com filhos, eventualmente, nesse grupo, acabam também levando, em outras situações, o resto da família, ou seja, vai marido, enfim, vai. Elas também acampam fora do grupo, né? O que eu quero dizer é isso, né? Exatamente. Tem gente que acampa em família e quando tem o grupo, então tá, meu marido não vai dessa vez, quem vai sou eu. Entendi. Acontece muito. Interessante, legal. Ah, muito bom. Mas Na realidade, foi o que você falou. Tem um momento, né, de vocês, realmente, né? é um momento nosso. E E é muito provavelmente tem legal. gente que larga os filhos em casa com o marido também, né? E vai só curtir sozinho. Tem. E tem também. Tem também. Então, assim, e não tem idade, viu, Pedro? E assim, e o bom que sempre vem gente agregando diversas idades, né? Então, assim, nós temos pessoas no nosso grupo de 60 anos que falam, meu, eu quero acampar, eu quero isso, eu quero aquilo, se descobre lá acampando, entra na bagunça. E isso é uma coisa, a gente está tendo muito um feedback muito interessante, que apesar da juventude, né, muitas acham que é muita gente jovem, não, quando entra no acampamento, se depara que tem gente de todas as idades. E não tem discriminação, todo mundo se interage, uma ajuda a outra, que a gente fala, juntas somos mais fortes. Então lá, uma ajuda a montar a barraca, se eu ajudei a montar a sua, você vai ajudar a montar do outro. E assim, conforme vai chegando as meninas, a gente vai se organizando assim. E a gente deixa uma área coletiva para as meninas, para interagir entre elas. Algumas coisas a gente faz algumas atividades juntas, né? Mas quando o camping tem muito atrativo, fica em aberto. Porque assim, você curte uma piscina, outro já curte ficar de boa, outro não sei o quê, então fica em aberto. E geralmente à noite a gente dá uma reunida na galera e faz um bate-papo. Legal. E essa necessidade de entender sobre a arrumação da mochila, né? Porque, para quem está entrando agora, a ideia foi justamente até uma demanda vinda de vocês de entender um pouco mais sobre a questão de como arrumar a mochila, como ajustar a mochila, etc, etc. Essa necessidade começou a surgir agora? Como é que funciona? Porque quando a gente fala do camping familiar, de uma forma geral, não existe a mochila cargueira envolvida, até porque vocês vão ou de carro, ou de van, ou de alguma coisa, e a mochila acaba sendo muito mais uma mochila para fazer uma caminhadinha curta, vai até uma cachoeira, vai até algum local assim, né? Mas está surgindo então uma demanda de começar também algumas mulheres a fazerem as caminhadas de fato, fazer o trekking com mochilão maior, com mochila cargueira, é isso? Então, a gente tem duas situações. Que a gente viu a necessidade de ensinar as meninas a montar uma cargueira. Uma é que assim, a gente tem um ponto de encontro de van. Para elas se deslocarem da casa delas, 99% usam a cargueira. Elas vão de van, mas elas precisam transportar a barraca, todos os acessórios dela numa cargueira, para chegar até a van. E nisso, muitas falam assim, eu não tenho como, não sei montar. Eu falei, calma aí que a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que achar alguém que entenda. Por quê? Nem todas conseguem de carro, e nem todas, por exemplo, a gente tem um acampamento que cada um vai ter que ter condução própria. E aquelas que vão de ônibus? Você tá entendendo? Então, é em cima da cargueira. Então, assim, por mais que a gente tenha um camping... Por mais que a gente tenha um camping estruturado, mas as meninas precisam ter um jeito de chegar até lá. E de uma forma mais confortável. Né? Sabendo o que carregar, como montar ela, distribuir peso, qual que é o ideal para o seu corpo, qual que não é, você entendeu? Então existe a dúvida, por exemplo, a administradora do grupo que me ajuda, a Fabi, ela teve problema de coluna. Por quê? Distribuiu o peso totalmente errado na cargueira dela, ficou um mês de molho. Então eu falei, peraí, Fabi, agora a gente já está sofrendo na pele, né? Porque o que acontece? Quando eu vou pro camping, eu vou antes, geralmente eu vou na sexta-feira de manhã, vejo o local, escolho o local que o nosso grupo vai ficar, que a gente já conversa antes, então já é acertado com o camping. A Fabi já fica responsável para ir com a van, né? Então ela leva, quando ela chega, a gente já tem um local específico. E ela ficou um mês de molho, entendeu? Porque ela usa a cargueira dela. Entendi. Então vamos lá. Então vamos começar a explicar um pouquinho para o pessoal. Eu acho que vale até uma introdução mais, enfim, indo um pouco atrás no que diz respeito à mochila. Eu acho que é falar um pouco, bem rapidamente, sobre as diferenças no camping, ou dos dois tipos principais de camping.
né? Até para ficar claro. A gente, na verdade, no Gear Tips, quem de vocês aí do grupo de vocês ainda não conhece a gente, depois dá uma olhada no canal no YouTube. A gente tem muito conteúdo sobre isso, a gente tem várias palestras. Só de congressos online que a gente já fez, são mais de 150 horas de palestras. E tem muito conteúdo sobre essa parte toda de organização de mochila e de tudo quanto é equipamento para camping, hiking e trekking. Mas eu gosto só de dar uma introdução para ficar mais claro. Quando a gente fala de camping, basicamente a gente tem dois tipos de camping. O camping estruturado, que é o que vocês fazem, e o camping autossuficiente. A principal diferença nos dois é que para chegar no camping estruturado, geralmente você vai com algum tipo de veículo, né? Você está explicando aí que tem essa situação de que vocês acabam tendo um ponto de encontro e vai todo mundo para o ponto de encontro da van ou coisa parecida, mas de uma forma geral não existe tanto problema em relação a peso, volume de equipamento, isso de uma forma mais tradicional, porque a gente vai com algum veículo até o local do acampamento. Enquanto que quando a gente vai fazer o trekking, o camping autossuficiente, que ele está inserido dentro do trekking, ou seja, uma caminhada de 2 ou mais dias, em que você tem que levar tudo na mochila, aí você tem essa necessidade de sempre pensar no peso e no volume dos equipamentos, porque tem que caber tudo dentro da mochila, incluindo comida e, enfim, todo o equipamento. E aí é fundamental, obviamente, esse entendimento de como organizar melhor a mochila para você não só otimizar e não ficar desconfortável também. Bom, então só uma introdução rápida, né? Falando da mochila especificamente, a gente acaba dividindo as mochilas para caminhada aqui no Brasil em 3 categorias de mochilas. As mochilas de ataque, as mochilas semi-cargueiras e as cargueiras, né? Então, essa divisão ela é dada pela litragem. Então, mochilas de até 35 litros a gente considera uma mochila de ataque. Mochila entre 35 e 55 litros a gente considera uma mochila semi-cargueira. E acima de 55 litros a gente considera uma mochila cargueira. E, obviamente, quanto maior o volume da mochila, mais equipamento a gente consegue colocar dentro. Por outro lado, assim, quanto mais compacto é o nosso equipamento, mais técnico o nosso equipamento, a gente também consegue usar uma mochila menor, né? Então, você imagina, os sacos de dormir mais volumosos vão ocupar um espaço maior do que um saco de pluma, que é mais compacto, para uma faixa de temperatura até mais baixa, eventualmente, né? Então, você precisa também levar em consideração que existem equipamentos diferentes que vão ficar mais bem acomodados ou menos bem acomodados dentro de uma mochila. Bom, mas independente disso tudo, é importante a gente entender que a escolha da mochila é a primeira parte, né? Então, de novo, quando vocês vão levar muito equipamento para uma caminhada, para uma atividade como essa, para um camping, acaba sendo uma mochila cargueira justamente porque vocês têm todo o equipamento que tem que ser levado, que vai ser desde barraca, fogareiro, a comida, a roupa e etc, etc. Saco de dormir, enfim, tudo que vocês vão levar. E aí, assim, quando a gente fala do conforto, que aí você falou que a outra administradora Camila, né? A outra administradora Fabi, desculpa. A Fabi, ela enfim, ficou com dores, etc, etc. Bom, muitas vezes a gente tem que entender que, é claro, tem a arrumação da mochila, mas tem a estrutura da própria mochila também. A gente tem que entender que quando a gente quer um conforto na mochila, a gente precisa de uma mochila que tenha estrutura de transferência de carga. O que é isso? A gente não leva a mochila nos ombros, a gente tem que levar a mochila na cintura, né? Ou seja, claro que nos ombros também ela vai ficar acomodada, mas a grande questão é que a mochila precisa proporcionar uma transferência de carga do peso que está dentro dela para a cintura. Esse é o ponto principal para que a gente tenha conforto. E esse sistema de transferência de carga ele é composto pelas alças, pelo costado e pela barrigueira da mochila. Então esse é o primeiro ponto. E aí, enfim, existem diversas mochilas no mercado. E uma dica rápida para a gente entender e ver se a mochila vai ser confortável ou não, obviamente, é testar isso. Agora está mais difícil, né, por causa da pandemia, que a gente acaba não tendo muita possibilidade de ir nas lojas, eventualmente. Mas se você consegue experimentar a mochila, colocar peso na loja já é uma boa, né, dica para você testar isso antes. Agora, quando você pega uma barrigueira, mesmo que grossa, e ela é muito molenga, ela é só feita de espuma,
já é um indicativo de que ela não tem um sistema de transferência de carga tão adequado, né, para cargas mais pesadas, que eu quero dizer. Por quê? Porque a barrigueira ela precisa receber o peso da mochila. E se ela é só espuma, ela não tem suporte, né, para receber esse peso. Então você olha das marcas mais técnicas, geralmente elas vão ter a barrigueira, uma mochila cargueira, a barrigueira estruturada. Significa dizer que ela tem uma camada mais rígida, além da espuma, para receber a carga que a gente vai transportar, né, para a gente não ficar com peso nos ombros de fato. Então essa é uma dica assim, geral e rápida para que a gente possa ver um pouco mais ou analisar um pouco melhor as mochilas, né? E uma outra dica é que a mochila cargueira ela precisa ter um ajuste na altura das alças. As alças precisam se movimentar para cima ou para baixo. Por quê? Como eu estava explicando, a mochila não é transportada nos ombros, ela é transportada na cintura. Tá? Eu gosto muito de fazer uma analogia com a pochete que cresceu. A pochete a gente não carrega nos ombros, a gente carrega na cintura. As alças da mochila são muito mais para estabilizar a mochila no nosso corpo, para que ela não caia para trás. Claro que algum peso vai ficar nos ombros também, mas a maior parte do peso está na cintura como se fosse uma pochete. Então, e aí o que acontece? Se você não consegue regular a altura das alças, colocar mais para baixo ou mais para cima, né, e nós somos pessoas com tamanhos diferentes, a gente acaba não conseguindo uma regulagem adequada ao nosso tamanho. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que as alças estão mais baixas do que deveriam ser. Porque o primeiro ponto que a gente vai ver mais na frente é que a barrigueira precisa estar na altura, ou precisa estar em cima do quadril, dos ossos do quadril, que são as cristas ilíacas. Então, para que ela esteja nos ossos do quadril, o que acontece é que você precisa ter um tamanho, né, uma distância entre a cintura e os ombros adequada. Se você não consegue regular as alças da mochila, isso pode impactar. É claro que pode ser uma mochila que é do seu tamanho certinho, ok, mas fora isso, se ela não é do seu tamanho certinho, você precisa dessa regulagem. Então, acho que são os dois pontos iniciais aí que vale falar antes de começar do ajuste mesmo, né, ou na montagem da mochila, para os pontos básicos, né? É ter um sistema de uma barrigueira estruturada para receber o peso e ter a possibilidade do ajuste da altura das alças. Acho que são dois pontos muito importantes na hora da escolha de uma mochila cargueira. Enfim, da marca que for, mas é uma mochila cargueira. Tá? Bom, se tiver alguma dúvida, eu já respondo aí. Tá? Uma dúvida por enquanto? Não, por enquanto não. Tá tudo tranquilo. Deixa eu tentar aqui ver se aqui eu consigo colocar fotos. Será que compartilhando a live eu consigo colocar foto aqui? Não, estou mudando filtro aqui, né? Então, como é que eu coloco aqui? Eu não sei se porque eu sei que sozinho eu consigo colocar a imagem. Poxa, será que eu preparei as imagens? Será que eu não vou conseguir colocar? Onde é que eu incluo? Porque geralmente aparece aqui, mas acho que é porque a gente está compartilhando a live. Talvez seja por isso que eu não consiga. Deixa eu ver se eu tenho um catálogo aqui, que aí eu viro aqui eu vou ter, eu acho. Que aí eu viro também a câmera. Aqui eu acho que eu vou ter, a gente vai conseguir mostrar alguma coisa. Porque eu tinha separado as imagenzinhas para compartilhar, né? Mas pelo jeito não. Se alguém souber como faz, me avisa aí. Ajuda a gente aqui, porque mas eu acho que sozinho não. Sem estar sozinho não vai. Mas aqui, beleza, eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu virar aqui, você consegue ver? Consegue, né? Dá pra ver, Pedro. Ótimo. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a montagem da mochila. Como eu estava explicando, a gente tem o primeiro passo que é a escolha de uma mochila, que vai de fato transferir o peso adequadamente, etc, etc. O segundo ponto é esse aqui, é a gente ajustar, ou a gente montar a mochila. A mochila a gente tem que imaginar que são 4 compartimentos, mesmo que ela tenha mais ou menos compartimentos, tá? Isso aqui é para a gente imaginar em termos de arrumação. Então a gente tem o compartimento da parte de baixo da mochila. No compartimento principal ele é dividido ao meio, a parte que está longe das costas e a parte que está próximo das costas, e a parte de cima. Então são 4 compartimentos diferentes. Isso aí é importante a gente
levar em consideração. De novo, a sua mochila pode ser um sacão único com um compartimento só, mas a organização precisa ser exatamente nesse formato, e aí você vai organizar isso da forma adequada. Bom, note aqui o seguinte, aqui é a barrigueira, tá? Note que a barrigueira está aqui, esse ponto aqui laranja e vermelho basicamente é o direcionamento do centro de massa da mochila para cá, para a nossa cintura. É isso que a gente quer atingir. Bom, o que acontece aqui? Nas mochilas técnicas, de uma forma geral, aquela divisão do compartimento principal, você já viu, né? Várias mochilas, ela tem aquele bolso assim embaixo, aquela abertura embaixo, que a gente coloca saco de dormir, etc. E o compartimento principal em cima, que é justamente isso daqui. E isso daqui ele não está colocado aleatoriamente. Esse ponto aqui, ou a base onde fecha aqui o compartimento de cima e o de baixo, é onde justamente a estrutura da mochila que está aqui dentro, que é uma estrutura metálica, ela começa a direcionar o peso para a cintura. Significa dizer que tudo que está abaixo dessa linha aqui, né, daqui para baixo, não vai ser o peso, né, de tudo que está ali não vai ser transferido adequadamente para a cintura. Bom, por isso que a gente fala que aí na parte de baixo a gente tem que colocar todos os itens que são mais leves, volumosos e leves, enfim. De uma forma geral, a gente acaba colocando saco de dormir. Eu coloco todo o meu sistema de dormir, né? Que é basicamente o saco de dormir, o isolante inflável, o travesseiro inflável e, eventualmente, uma jaqueta dessas mais compactas de pluma ou coisa parecida. Então, por que aqui embaixo tem que ser tudo que é mais leve, o conjunto de coisas mais leves e que são volumosas, né? Porque ele não vai ser tão bem direcionado para a cintura. Ele já passou da linha, o peso aqui já passou da linha em que, de fato, é transferida a carga para a cintura. Então, esse restinho de peso aqui ele vai ser muito mais transportado pelos ombros do que pela cintura. Bom, esse é o primeiro ponto aí importante. O segundo ponto é essa região toda vermelha aqui. Note que ela está bem próximo às costas do usuário. O que acontece? Esse aqui é onde a gente vai colocar, da metade da mochila para junto das nossas costas, é onde a gente vai colocar tudo o que é mais pesado. Ou seja, sei lá, a barraca, seja a parte de comida, parte de cozinha, tudo que for mais pesado, a gente vai tentar organizar próximo às nossas costas. E aí tem um detalhe importante, próximo às nossas costas, mais equilibrado. Não adianta você colocar mais peso de um lado do que do outro, porque senão você vai ficar meio que... Enfim, o peso vai ficar te puxando mais para um lado, consequentemente isso vai causar um desconforto. Ainda mais se for falar de caminhadas longas, caminhadas de o dia inteiro. Então, aqui de novo, voltando nessa região vermelha, é tudo o que for mais pesado. Por quê? Para que a gente consiga fazer com que o centro de massa da mochila fique o mais próximo do nosso centro de gravidade. Hipoteticamente, se a gente amarrar uma bola de boliche ou uma bigorna aqui atrás do lado de fora, o que vai acontecer? A mochila vai puxar a gente para trás, vai desequilibrar a gente. Então, por isso que a gente tem que ter todo o peso aqui nessa região, tudo que é mais pesado aqui na região. Vou dar um exemplo também que ilustra isso bem. Reservatório de água, né, para quem usa sistema de hidratação. Reservatório de água, hoje, de uma forma geral, o maior no mercado que a gente encontra são os de 3 litros. Aquele sistema que sai a mangueirinha para você beber. Bom, 3 litros de água são 3 quilos. Né? Então, se a gente coloca isso aqui longe, né, afastado das costas, a gente está deslocando o centro de massa da mochila para longe do nosso centro de gravidade. Isso vai nos desequilibrar. E a gente já pode até não sentir o desequilíbrio o tempo todo, mas o que vai acontecer é que o seu corpo vai estar fazendo mais força para se manter na posição correta de caminhar, mesmo que você não perceba. Então, isso é muito importante. E aí, aqui nessa parte, outros itens que são mais leves. Né? Então, aí a gente organiza para que, de novo, tudo que é mais pesado estar próximo às costas do usuário. E, por fim, na tampa da mochila, aí são coisas de acesso mais rápido, né? Que você vai, sei lá, uma lanterna de cabeça, um gorro, uma luva, um kit de primeiros socorros, tudo que realmente for mais... enfim, que a gente tenha um acesso mais rápido, né? Ou seja, vai além só do equilíbrio da mochila como um todo, mas também essa parte aí de acesso mais rápido. Nos Estados Unidos, eles usam muito aqueles
A, B, C, D, E, F, enfim, aquelas coisas para cada letra ser uma coisa, né? Ficar na sequenciazinha. Então, o A é de acesso, geralmente, que eles falam o ABC da arrumação da mochila. O A é de acesso, ou seja, você ter as coisas de uma forma acessível. O B é de balance, que é o equilíbrio, ou seja, a mochila estar equilibrada para não desequilibrar e assim por diante. Falando nessa parte do equilíbrio, vale ressaltar uma coisa muito importante. De uma forma geral, quando a gente fala de trekking, a gente fala em colocar todo o equipamento dentro da mochila, né? A não ser um guia de montanha, que acaba levando muito equipamento, etc. O ideal é levar tudo dentro da mochila. É claro que vai ter situações que isso não pode não acontecer, pode não caber, e aí é importante a gente entender erros comuns. Vou te falar um erro muito comum que faz com que as pessoas acabem se machucando ou ficando doloridas depois, né? Eles colocam do lado de fora da mochila, então a mochila está aqui no meio, coloca do lado de fora aqui o isolante térmico e do outro lado a barraca. O que acontece? Eventualmente, dependendo do tamanho da barraca, claro, eles vão ocupar o mesmo volume, entre aspas, aí, da barraca e o isolante térmico. Só que um isolante térmico desse GVA pesa 300 gramas e uma barraca vai pesar uns 3 quilos. Claro, depende da barraca. Então você imagina que visualmente até está simétrico a organização da mochila. Só que eu tenho 3 quilos de um lado e 300 gramas do outro. O que vai acontecer? Intuitivamente, ou naturalmente, eu vou acabar sendo puxado mais para um lado. Vou ficar não só desequilibrado, mas o meu corpo vai precisar ficar fazendo força o tempo inteiro para me manter ereto na posição certa. Então, esse equilíbrio da mochila é fundamental, né? Então, não só você ter o que é mais pesado aqui próximo de você, né, do seu centro de gravidade, mas também estar tudo equilibrado, né? Ou seja, tudo, né, simétrico, por assim dizer. Ficou claro essa parte? Ficou. Deixa eu ver se alguém entendeu. É que eu não estou vendo os comentários aqui, porque eu estou só falando, né? Eu não sei se as pessoas têm não, até agora aqui. não apareceu nenhuma pergunta. Eu estou de olho também. Só apareceu se tiver, você me fala. Só perguntaram como que é o peso ideal, como você chega na proporção, peso mochila e peso corporal. Na prática não existe isso. Isso é um mito, tá? De que só pode ter 15% do peso, só pode ter 10% ou 25% do peso, porque na prática, cada um tem uma estrutura diferente, né? Quando a gente fala... Porque assim, as pessoas acabam querendo fórmulas para simplificar as coisas, e não necessariamente isso existe. Imagina um guia de montanha de 1,70 m, 1,60 m, ou seja, eu tenho 1,92 m, por exemplo, de altura, mas uma pessoa de 1,60 m, por exemplo, que é guia de montanha, ele não vai poder ser guia de montanha porque só vai poder levar, tipo, 10% do peso dele, ele pesa 70 quilos, então só pode levar 7 quilos. Né? Então tem esses mitos de que só posso levar tanto de peso. Na prática, o que acontece é que você tem que se preparar para o peso que você quer ou que você pretende levar. E isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é que, obviamente, ao longo do tempo, se você começa a praticar atividade, toma gosto pela atividade, né, de camping, hiking, trekking, montanhismo de uma forma geral, você tende a começar a investir em equipamentos mais técnicos, mais eficientes, que, de uma forma geral, vão ser mais leves e mais compactos. Então, assim, quando a gente começa a fazer uma atividade, atividade ao ar livre, de montanhismo, vamos falar de uma forma geral, é natural que a gente acaba começando levando mais peso, porque para comprar todo um enxoval de equipamentos que é super leve, compacto, etc., você vai gastar quanto? 15 mil reais? Aí você nem vai começar a fazer uma atividade, né? Porque você pega saco de... Hoje tem o saco de dormir, hoje um super leve, compacto para menos 4 graus, mais ou menos, né? Para quem vai realmente para uma montanha. Tem um da Sea to Summit que pesa, sei lá, 1 quilo, desse tamaninho. Ele custa, sei lá, 3 mil reais. Você vai começar fazendo uma atividade com um valor tão elevado? Não. Aí você vai comprar um saco para 0 grau de fibra sintética, que vai ser mais barato, de uma marca mais barata, que vai custar, sei lá, 300, 400 reais, só que ele vai ser, nem cabe aqui na tela, ó, vai ser desse tamanho assim, vai ocupar metade da sua mochila, né? Então ele vai ser mais pesado, mais volumoso. Então, de novo, eu acho que eu estou fugindo um pouco do tema aí, né? Mas eu estou dando essa volta para mostrar que depende um pouco do equipamento que você vai comprar.
Claro que quanto mais leve você for, mais você vai aproveitar. Mas respondendo diretamente à pergunta, não tem essa relação direta, tá? Porque senão a gente, assim, muita gente não ia poder fazer atividade porque não ia levar peso. Tem, eu não sei se está aqui ainda, mas ela entrou, a Maria Fernanda Meia, uma amiga nossa, embaixadora do Gear Tips também, e pratica alta montanha e várias coisas. Ela vai estar, inclusive, com a gente num evento que a gente vai fazer foi adiado, né? O Gear Tips Experience. Tem até aqui, a gente publicou ontem sobre ele. Vai ser agora em agosto. Ela é que vai falar sobre alta montanha. E ela estava agora, no final de semana passado, num trekking, numa travessia lá em Minas. A mochila cargueira dela estava com 26 quilos. Entendeu? Então, ela tem 1 metro e... Não sei, vou chutar, hein? 1,65 m, talvez, por aí. Então, sim... Ela nunca... Se a gente pega essas relações, ela nunca poderia levar essa mochila, entendeu? Vai do preparo da pessoa também, Exato. né? Porque, assim, é uma coisa que você falou do quando você tem um equilíbrio. Se você deixar a mochila desequilibrada, ela vai puxar, vai tender a puxar para um lado. Isso evitavelmente vai ter dor, porque sobrecarregou um lado do seu corpo. E isso pode estar levinha a mochila que vai acontecer. Você vai ter dor porque você não organizou direito. Mas o peso para levar na mochila, aí sim você vai depender do seu preparo físico. Né? Isso é muito importante. E um complemento mais ou tão importante quanto isso é o seguinte: as mochilas são projetadas para determinadas capacidades de carga. O que é isso? A mochila tem uma estrutura preparada para carregar até X quilos. Então, isso é uma outra situação importante. Quando a gente fala da Deuter, por exemplo, alguém aí falou que trocou de uma mochila, não lembro de que marca, para uma Deuter aí, mudar do Fusca, não sei para quê, que ela falou, para uma Ferrari, sei lá. Dentro de uma mesma marca como a Deuter tem a linha de mochila cargueira, a linha AC, Air Contact Light, que mochila cargueira, até 65 mais 10 litros. É para 15 quilos de carga. Não é que você não possa levar, mas é que ela começa a ficar desconfortável, porque o projeto dela é para 15 quilos de carga. Aí você tem a linha Air Contact, que é para 20 quilos de carga. Então, mais do que isso, ela passa a ficar desconfortável. Não vai estragar, ela só começa a ficar desconfortável porque começa a não transferir o peso adequadamente. E aí, quando você chega na Air Contact Pro, ela é para até 30 quilos de carga. Né? Então, por isso que, por exemplo, essa amiga nossa, Maria Fernanda, se ela fosse com uma Air Contact Light levando os 26 quilos, a mochila ia ficar desconfortável nela. Só que ela tem uma Air Contact Pro. Aí a mochila fica confortável nela porque ela é projetada para até 30 quilos de carga com conforto. Entendeu? Isso aí é muito importante da gente entender que existem essas diferenças todas enfim, no projeto da mochila também. Por isso que eu falei que a escolha da mochila é muito importante. Né? A gente acaba vendo muitas pessoas fazendo o seguinte: tem o equipamento todo mais pesado. Fala, vou reduzir peso do equipamento. Aí começa trocando a mochila. Só que todo o resto do equipamento continua pesado. E o que acontece? A pessoa compra uma mochila mais leve, só que naturalmente com uma capacidade de carga menor e começa a se sentir desconfortável. Por quê? Porque não trocou o resto do equipamento que ela tinha que ela deveria ter começado a trocar antes de trocar de mochila, entendeu? Pedro, estão perguntando aqui novamente, o pessoal chegou agora, aonde é o melhor local para colocar a barraca? Dentro da mochila, primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: as pessoas acabam querendo, né, aí por falta de experiência mesmo, querendo levar as coisas, os equipamentos, nas embalagens que eles vêm. Então as pessoas acabam querendo levar a barraca na embalagem da barraca. O que não é, de novo, assim, no camping estruturado que você coloca no carro, tranquilo. Mas quando você vai colocar na mochila, o ideal é que você desmonte isso. Inclusive, se você vai dividir a barraca com uma outra pessoa, as pessoas acabam dividindo a barraca. Então, por exemplo, como é que eu organizo a barraca? Eu vou tirar as varetas da barraca, depende do tamanho da mochila que eu estou organizando, etc. Mas eu, eventualmente, vou colocar no bolso lateral do lado de fora da mochila
mas também, no caso, eu uso uma Air Contact Pro quando é uma cargueira e ele tem um bolso que não é de tela, é um bolso que é resistente, porque senão pode acabar danificando. Tem essas questões também. Aí você pode colocar dentro da mochila, não tem problema. Eu pego o corpo da barraca e dobro certinho para ele caber no fundo da mochila, junto com os itens pesados. Os specs eu coloco num local estratégico ali para ficar fácil para eu não perder, dentro do saquinho dele. E o sobreteto da barraca eu deixo por último, para colocar por último. E aí eu vou enfiar nos espaços vazios da barraca. Desculpa, da mochila, né? Nos espaços, depois que preenche tudo, eu vou socando o sobreteto ali dentro. Por quê? Bom, primeiro, para organizar melhor a mochila, vai não ficar com um bloco de barraca no meio do caminho que a gente não tem como organizar direito também. Segundo, que imagina que a gente chega na área de acampamento, no local de acampamento. Estou fazendo um trekking, de novo, eu não estou falando tanto do camping familiar. Mas eu chego na área de acampamento e está chovendo, bom, até eu achar a barraca, tirar tudo, eu tenho que tirar tudo da mochila, acabo molhando todo o equipamento. Então, com o sobreteto já está à mão, vai ser a primeira coisa que eu vou abrir, vou conseguir puxar, eu já consigo abrir e meio que montar de alguma forma para proteger da chuva. As coisas estão ali debaixo, eu monto a barraca e aí fica mais fácil, entendeu? Então, é a forma que eu monto a barraca. Ou que eu levo a barraca, né, na verdade. Eu acho que ajuda muito porque essas dicas, Pedro, porque o que dá a gente, por mais que você fale assim de algo mais estruturado, mas eu vejo que as meninas, poxa, elas dão uma caminhada muito grande, às vezes elas vão de condução própria, então por mais que vai de ônibus, enfim, mas até chegar no campo é uma caminhada, né? Então, assim, eu acho que essas dicas de montar mochila sempre estavam nos nossos planos mesmo, de tirar essa dúvida da galera, porque eu via que as meninas sofriam e não sabia, sabe, como colocar, o que fazer, como fazer, mas está sendo muito válido. Muito válido. Eu tenho essa aqui, ó. Eu tô com essa daqui agora. Essa aqui é da Náutica. Tem que estrear ela já, ó. Ah, é da linha GT da Náutica, né? Exato. Então, aí assim, mas de novo, independente de marca, de modelo, o conceito que a gente precisa levar em consideração é exatamente esse aqui que eu estou falando de organização, tá? Mesmo que seja uma mochila que não tenha esses compartimentos, é importante a gente ter essa organização da mochila. De novo, não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso perfeitamente, né? Não, mas a gente tem que buscar essa forma de organizar. Tá? Isso é muito importante. Eu vou dar uma dica complementar. Existem até formas de montar isso diferente, tá? Eu gosto muito de organizar os equipamentos e separar os grupos de equipamentos dentro de sacos estanques, para, além de tudo, proteger melhor o equipamento. Então, no fundo, eu tenho vídeos no nosso canal no YouTube, depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Na verdade, sei lá, só no passado a gente fez um conteúdo por dia. Então foram mais de 365, teve dia que teve mais de um conteúdo. Mas tem um que eu mostro o meu sistema de dormir. O que é o sistema de dormir? É isolante térmico, saco de dormir, liner e travesseiro. Né? O travesseiro inflável nesse caso, e ainda de repente boto alguma coisa extra ali, como uma jaqueta de pluma, alguma coisa assim. Eu tenho um saco estanque de compressão que ele vai no fundo da mochila com todos esses itens. Por quê? Porque tá ali, eu sei que o meu sistema de dormir está todo ali, eu tiro e já coloco na barraca, etc. Coloco também, eu levo geralmente Crocs, né, para ficar na área de acampamento. Então ela fica no fundo também amassada junto com isso daí, porque ela é levezinha, só meio volumosa. A roupa eu levo num outro saco de dormir. Todo o meu sistema de cozinha, eventualmente o combustível não, mas o meu sistema de cozinha, comida, etc., eu organizo num outro saco ou em 2 sacos. Então, eu deixo tudo organizado dessa maneira e tento seguir essa metodologia, né, dessa ilustração, de novo, que eu vou mostrar para quem não viu ainda. Existe um outro método que as pessoas usam também. Eu vi agora há pouco o Moacir, se não me engano, estava aí, que é da Outward Bound Brasil, um super parceiro, não só ele, mas a instituição também. Ele já monta de uma maneira diferente. É um sujeito, assim, um instrutor com muita experiência de campo e ele usa o liner de mochila, que é um saco estanque, acho que ele usa isso, um saco estanque grandão, para colocar dentro da mochila, e aí coloca tudo lá dentro desse saco estanque, organizado, né? Então, tem pessoas que têm métodos diferentes, mas o conceito de organização e distribuição de peso precisa ser sempre esse, tá?
E aí, complementando, a gente falou que é fundamental pensar e estudar para comprar a mochila, né? Todos os equipamentos, mas a mochila. O segundo ponto é entender como a gente organiza os equipamentos e o peso dentro da mochila, ou a distribuição de peso dentro da mochila. E o terceiro ponto é ajuste da mochila no corpo. Como é que você vai vestir a mochila no seu corpo? E aí eu vou continuar com minhas ilustraçõezinhas aqui, usando aqui do meu caderninho aqui. Então, o primeiro ponto aqui que a gente indica, que são 6 pontos que a gente tem que prestar atenção. O primeiro ponto, que é esse aqui, é apenas você soltar todas as alças, as tiras, as regulagens. Fica mais fácil de você vestir a mochila dessa maneira. O segundo ponto é você colocar, que é esse aqui, dá para ver, né? Que é você colocar o meio da barrigueira em cima dos ossos do quadril. Então, o primeiro, assim, o coração, vamos dizer assim, da mochila em termos de ajuste é a barrigueira. Então, a barrigueira estruturada de preferência. Então, o meio da barrigueira, então a barrigueira está aqui, né? A mochila está aqui, a barrigueira está aqui, você está aqui no meio. Então, o meio da barrigueira precisa estar em cima dos ossos do quadril, né? Das cristas ilíacas. Na realidade, a barrigueira não é barrigueira, é quadrilzeira, né? Ela está no quadril e não na barriga. Por quê? Porque o quadril é osso, né? Ou seja, então, a gente está falando de transferência de carga, então a barrigueira, a mochila tem que transferir a carga para a barrigueira, que vai transferir para os ossos do quadril, que vai transferir para a perna. A gente vai carregar realmente grande parte do peso da mochila nas pernas, no quadril e pernas, enfim. Então, por isso que a barrigueira precisa estar muito bem vestida aí em cima do nosso quadril. Esse é o segundo ponto importante. O terceiro ponto, aí sim, é você fazer o ajuste aqui das alças, né? Ou seja, você colocar as alças no lugar certo. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ter uma mochila que tenha sistema de regulagem da altura das alças. Tá? Então, o que você vai fazer? Aqui no meio das costas, a gente vai... Enfim, o ponto de ancoragem das alças, que é aquele bloco que se movimenta para baixo ou para cima, eu já mostro uma ilustração. Deixa eu ver se achar uma ilustração do que é o ponto de ancoragem. Eu tô com a minha aqui, eu não sei se dá ótimo. pra ver. Exatamente, isso. Ó, a minha dá para ver bem. Mas a sua, se não me engano, não tem ajuste da altura das alças, tem? Tem. Então, tá ótimo. Então, esse daí é o ponto de ancoragem das alças, ou seja, onde as alças se unem com o... Aqui dá para ver na ilustração, talvez dê para ver melhor, tá vendo? Aqui a gente tem a barrigueira, né, o costado, e aqui é justamente o sistema de ancoragem das alças, que é o que se movimenta para baixo e para cima. Então você tem que colocar isso aqui, esse ponto de ancoragem das alças, vai depender da anatomia de cada um, né, em termos, enfim, etc. Mas vai ficar aqui no meio aqui da escápula, né? Escápula que chama, acho que é. Aqui nesse meio aqui dessa parte aqui da coluna. Só que, de qualquer forma, a dica importante é que as alças estejam passando por cima dos ombros, mas não pressionando os ombros. Elas podem ficar, inclusive, até ligeiramente soltas, de forma a você conseguir até passar o dedo debaixo das alças, tranquilamente. Isso com peso na mochila. Por quê? Porque se ela estiver pressionando os ombros, aqui os ombros, né, e aqui a alça, se ela estiver pressionando os ombros, significa que o peso não está sendo tão bem transferido para a cintura, porque está ficando nos ombros. Então, a ideia é que ela apenas encoste, vamos dizer assim, nos ombros. Então, esse é um ponto importante. E para isso, você vai ajustar a altura das alças até chegar nessa altura que vai ficar confortável, né? E aí você, obviamente, ajusta, aperta aí direitinho. Aqui talvez dê para ver melhor aqui o ponto, ó, tá vendo? Nessa ilustração aqui. Esse é o ponto em que as alças vão ficar. E aí, de novo, mais abaixo, mais acima, de acordo com a estatura de cada um, de acordo com cada um. Tá? Bom, até esse momento, o que a gente já fez? A gente colocou a barrigueira no lugar certo e definiu a distância do tamanho do nosso tronco, né? A distância em que as alças e a barrigueira devem ficar uma das outras para que a gente não tenha essa pressão acontecendo nos ombros. Aí a gente vai para 2 outros ajustes que não são todas as mochilas que vão ter, as mochilas técnicas vão ter, que são o que a gente chama de, aqui em cima, tiras estabilizadoras das alças e aqui embaixo a tira estabilizadora da cintura. Tá com essa luz aqui, não dá para ver direito, talvez, mas dá para ver, eu acho, né? Bom, o que é isso? Vocês já devem ter visto que eventualmente tem umas fitinhas aqui para você puxar.
Quando você puxa o que a gente chama de tira estabilizadora da alça, a mochila que ela está um pouco afastada. Então, você imagina que você está aqui, a mochila está aqui, mais retinha. Tá? Aqui é você, aqui é a mochila. Então, quando você puxa isso, a mochila faz isso, ela cola em você, ela vem para junto de você. E aí você traz o centro de massa da mochila para mais próximo ainda do seu centro de gravidade. Ou seja, você fica muito mais equilibrado. A mochila e você ficam muito mais equilibrados, os dois ali em conjunto. Então, isso é muito importante. Existem várias variações, fica feio, mas enfim, tem vários pormenores aí, porque quando você está subindo, isso tem que estar puxado mesmo, senão a mochila te puxa para trás. Se você está descendo uma trilha, enfim, uma ladeira, vamos dizer assim, você pode até soltar um pouco para aumentar a ventilação nas costas, porque a mochila está te empurrando, né? Então, ela não vai te puxar para trás já que você está descendo. Mas se você está subindo e isso não está estabilizado, a mochila começa a te puxar para trás. Então, isso é muito importante também a gente levar em consideração. E na cintura também, a parte aqui de baixo, ó, a tira estabilizadora da cintura é a mesma coisa. A gente vai puxar para que a base da mochila se junte mais ainda a gente. Ou seja, fique mais estabilizado ainda a mochila quer dizer, nós, mochila e a pessoa fiquem mais juntinhos, mais estabilizados. E por fim, para finalizar os ajustes, a gente tem aqui a tira peitoral, né? Que é aquela tirazinha, aquela fita peitoral que fica aqui, você clicou aqui. Para que serve aquilo? O que acontece? Se você está caminhando, está se movimentando, se você não tem a tira peitoral, naturalmente as alças começam a abrir um pouco. E quando elas começam a abrir, ela começa a te pressionar para trás e começa a machucar os ombros, incomodar os ombros. Então a tira peitoral ela serve para deixar as alças no local certo, ou seja, um pouco mais juntas aqui uma das outras, né? Sem afastar muito para não machucar aqui a parte externa dos ombros. Então aí você tem a mochila completamente regulada e ajustada, né? O ideal, então, a grosso modo, é quanto mais próximo a mochila estiver com o nosso corpo, é melhor. De uma forma geral, desde que, obviamente, antes você tenha colocado o peso para bem próximo de você também na mochila, né? Entendi. Mas quanto mais afastada a mochila, mais instável vai ficar, né? Mais vai te jogar para trás. Porque ela também... Eu fiz uma trilha, uma moça, ela caiu porque a mochila estava solta, sabe? Ela não tinha... O que aconteceu? Ela perdeu o equilíbrio, a mochila jogou. Foi de lado e automaticamente ela saiu rolando. Foi o peso da mochila que desequilibrou ela, fez com que ela caísse. Não foi nem o fato de ela não ter conseguido subir a pedra. Foi a mochila girou no corpo dela, o peso que tinha desequilibrou ela totalmente. Exato. Mas que deu a entender que a mochila puxou ela. Não, mas a mochila desequilibrou ela completamente. Isso, há muitos anos atrás, a gente lançou recentemente, no final do ano passado, a gente lançou um curso online, chama The Gear Guide, que é um curso, o total, eu ainda estou finalizando algumas aulas que deram erro, que eu estou regravando, mas vão ser no total, acho que quase 18 horas de curso só sobre equipamentos. E aí eu fiz umas lives só para chamar a galera para conhecer o curso, etc. E tem até uma foto que eu botei minha, sei lá, de 89, por aí. Eu estava na Serra da Bocaina. Minha primeira mochila foi uma mochila que eu comprei nessas lojas de equipamento, de coisas militares, né, aqui no Rio de Janeiro. Aqui era no Distrito Naval, que tinham várias lojas, acho, nem sei se tem ainda. Mas era aquela toda de lona, sem estrutura nenhuma, sem barrigueira, sem nada. Era aquela mochila, enfim, antiga mesmo. E eu lembro, eu subi em cima de uma pedra, né? E eu tenho até a foto, que aí um tio meu que estava lá tirou a foto. Eu estava lá olhando, ele falou, tá muito parada essa foto, se movimenta um pouco. Aí eu fui brincar, eu fui fazer assim com o corpo, a mochila estava pesada, mas ela não tinha barrigueira, não tinha nada. Então, só de fazer esse movimento mais brusco, a mochila se movimentou assim e quase me derrubou, justamente porque a mochila não tinha estabilização. E aí só me remete a uma questão importante. Quando a gente fala de barrigueira, mesmo nas mochilas menores, é importante ter algum tipo de barrigueira, justamente para que ela fique estável no corpo. E aí vale só lembrar, ou para quem não sabe, vale explicar, que quando a gente fala da barrigueira da mochila, existem basicamente dois tipos de barrigueira.
a barrigueira de estabilização e a barrigueira de transferência de carga. Quando a gente fala de mochilas cargueiras, é fundamental ter uma barrigueira de transferência de carga, que é essa que vai absorver a carga e transferir ali para a cintura. Agora, quando é uma mochila menor, que não faz sentido, nem teria como ter uma barrigueira de transferência de carga, é importante que exista algum tipo de barrigueira de estabilização, que é justamente para estabilizar a mochila no corpo e evitar que ela fique se movimentando. Porque você imagina uma outra atividade, corrida em montanha. Imagina você correndo com uma mochila pequena, mas é uma mochila solta. O que vai acontecer? A mochila vai ficar quicando nas suas costas, porque ela não está estabilizada, não tem nada que aprenda direito. Na caminhada, a mesma coisa. Você fez um movimento mais brusco ou sabe quando você vai dar aquele impulso final para subir numa pedra, alguma coisa, você faz aquele movimento extra e joga o corpo meio para frente? Se a mochila está pesada e está solta, pode acontecer dela te jogar para frente, você dar uma cambalhota e se machucar, entendeu? Então, com uma barrigueira de estabilização, isso é evitado, né? Ou é evitável. Esse, no caso dessa moça que estava comigo nessa trilha, ela subiu, acho que, sabe, falhou. Foi nesse movimento mesmo, só que dela, em vez de jogar para frente, dela jogou de lado. Porque aí depende de como a mochila, né, fez. Para onde ela girou, né? Ó, tem uma pergunta aí para você, Pedro. Da diferença das mochilas, né? Masculina e feminina? Mochila feminina e masculina. Aparentemente são iguais, existe mesmo uma diferença real? Existe diferença... Bom, veja bem, vai depender de marca para marca, mas eu vou falar das marcas técnicas, como, por exemplo, a Deuter. Aí existe, sim, uma diferença real. Eu estou procurando aqui a ilustração disso para explicar melhor. O que acontece? A Deuter, inclusive, foi pioneira. Ela foi a primeira marca no mundo a desenvolver mochilas femininas, de fato. Não é porque é rosinha ou tem florzinha, nada disso. Ela tem uma estrutura, não uma estrutura, mas enfim, algumas coisas diferentes que vão fazer com que ela seja melhor adaptável ao biotipo feminino. Basicamente, são 5 pontos que vão diferenciar uma mochila feminina de uma mochila que não é feminina. Acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui, infelizmente, nesse meu catálogo, porque no escritório eu tenho, mas, enfim. Aqui tem só, na verdade, uma ilustração mostrando aqui que existe diferença. Então, mas deixa eu explicar o que é. O que acontece? O corpo feminino é diferente do corpo masculino, óbvio, né? Então, a gente tem que entender quais são essas diferenças. E quando a Deuter desenvolveu isso lá atrás, ela foi atrás de estatística para entender como são essas medidas diferentes no corpo masculino e feminino. Então, o que acontece? Primeiro ponto de diferença, são 5 pontos de diferença nas mochilas masculinas e femininas. Na Deuter, a linha feminina é chamada de SL. O primeiro ponto é a distância entre os ombros. De uma forma geral, as mulheres têm os ombros mais estreitos do que os homens. Então, esse primeiro ponto é que ali naquela parte da ancoragem das alças, elas são mais próximas do que as alças das mochilas não femininas, das mochilas que acabam sendo chamadas não de masculinas, mas de unissex, tá? Então, você tem essa diferença aqui na proximidade entre as alças. Então, a distância entre as alças das mochilas femininas é menor. O segundo ponto de diferença é o tamanho do torso da mochila, o tamanho do costado da mochila. De uma forma geral, as mulheres são mais baixas ou elas têm um tronco mais baixo e as pernas mais longas quando comparadas com um homem da mesma estatura, eventualmente. Então, o que acontece é que as mochilas femininas, SL, elas vão ter um tamanho de costado um pouco menor. E aí cabe um parêntese. Se for olhar as mochilas da Deuter, por exemplo, as mochilas femininas são de 2 a 5 litros menor do que as mochilas masculinas ou unissex, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem a Futura Pro 38 SL. A versão masculina dela seria a Futura Pro 40. São 2 litros de diferença. Por que tem essa diferença? Porque a mochila ela é redimensionada para atender a estatura das mulheres. Então, consequentemente, ela tem esses 2 litros a menos. Nas mochilas maiores, semicargueiras e cargueiras, essa diferença vai para 5 litros, até porque são mochilas maiores. Mas, enfim, então, primeira diferença, a distância entre as alças. Segunda diferença, o tamanho do costado. Terceira diferença está nas alças propriamente ditas. As alças são mais finas e um pouco mais cavadas. As alças são anatômicas todas hoje em dia. Elas não são mais retas, elas têm uma forma de S para acompanhar a curvatura do corpo.
As femininas são um pouco mais finas e um pouco mais cavadas para evitar machucar os seios. Então esse é o terceiro ponto de diferença. E o quarto e o quinto ponto são justamente na barrigueira, que é onde sempre causou mais problema para as mulheres. Primeiro ponto é o comprimento da barrigueira. Então, lembra, aqui está a mochila e aqui está a barrigueira. Então, essa distância aqui nas barrigueiras, o comprimento das barrigueiras SL, ele é menor, o comprimento é menor do que nas mochilas regulares. Por quê? O que acontecia muito no passado, quando não existiam as mochilas femininas, é que as mulheres menores, claro, os homens muito magrinhos também iam ter o mesmo problema, mas as mulheres, de uma forma geral, acabavam não conseguindo transferir o peso adequadamente para a cintura, porque a barrigueira era tão grande e comprida que na regulagem máxima ela se juntava e ficava solta no corpo, entendeu? Então, elas são mais curtas para que realmente consigam abraçar o corpo adequadamente. E o segundo ponto, na barrigueira, é a angulação da barrigueira. O quadril feminino ele é mais cônico e o quadril masculino ele é mais reto, paralelo, né? Um lado ao outro. Então, a barrigueira masculina ou unissex, ela é uma barrigueira que ela é reta. É ruim de mostrar numa tela pequenininha assim, né? Mas ela é reta. Reta assim, ela abraça e fecha retinho. Já a mochila feminina, ela tem... então, olhando de lado, tá? Deixa eu chegar um pouco para trás aqui. Eu estou com fone também de ouvido. Mas a barrigueira masculina ela é bem reta, ela fecha reta assim. A feminina ela é cônica, ela é mais virada para cima para fechar assim. Já que o quadril da mulher é mais cônico. Então, ela fecha assim. Então, são os 5 pontos aí de diferença que existem para uma mochila feminina. E aí, assim, quem já usou e comparou sabe como é realmente diferente e muito mais eficiente usar uma mochila feminina se você é mulher. Mas um outro ponto importante é o seguinte, é fundamental testar a mochila antes, porque, de novo, tem homens que têm uma estatura mais baixa, ou são magrinhos, que vão ficar melhor com uma mochila SL. E tem mulheres que são maiores que vão ficar melhor numa mochila que não é SL, né? Mas, de uma forma geral, a divisão aí funciona bem de SL para não SL. Na Deuter isso. Outras marcas vão ter outras nomenclaturas, mas a ideia geral é a mesma. Ô Pedro, você falou da Deuter, mas hoje, por exemplo, no Brasil, tudo bem que a Deuter pensou muito no lado feminino, mas como que você vê esse mercado no Brasil? Assim, tirando o Deuter, porque assim, eu vou falar pelo mundo do camping, né? Hoje você não... Assim, eu sou de São Paulo, moro em Guarulhos. Eu não acho uma loja que eu chego e falo assim, a não ser a que tem, a única que tem, mas assim, uma variedade que eu falo assim, eu posso comprar essa marca, essa. Como que você vê hoje no Brasil? E como que você vê no Brasil esse mercado que, assim, tudo bem, tem um público Deuter, mas tem gente que está começando agora, precisa de algo mais barato. Como que você vê no mercado isso? Porque assim, eu como no camping, eu encontro dificuldade de chegar numa loja e achar, olha, isso tem uma concorrência, isso é legal, isso não é. Como que você vê esse mundo aí, dentro do Brasil? Hoje é muito difícil porque as lojas, elas... Bom, assim, falando em linhas gerais, hoje, vamos definir aí o que a gente tem falando de mochilas. Claro que dependendo do que a gente fala, se é mochila, barraca, saco de dormir, cada um vai ter marcas diferentes eventualmente. Hoje, quando a gente fala de mochilas técnicas no Brasil, basicamente Deuter, que é a número 1, e junto com ela você tem Thule, você tem Osprey e tem uma nacional que fica logo abaixo ali junto, que é a Curtulo. Né? Ou seja, ela acaba sendo um pouco menos, ela é técnica também, mas ela é um pouco menos porque ela é só nacional, né? Você pega uma marca internacional que produz para 50, 60 países, é muito mais fácil de você ter diferenciais. Mas então esse é o topo da pirâmide aí, então Deuter, Osprey, Thule, Curtulo um pouquinho abaixo, mas ali junto. Essas marcas que eu estou falando, elas têm mochilas masculinas e mochilas femininas, né? Então existe essa possibilidade, mas são marcas mais caras realmente. O que acontece? Mesmo as marcas técnicas você não consegue encontrar na maioria das lojas. Hoje, aí mesmo em São Paulo, você vai nas lojas, ela de repente tem umas lojas tem mais Deuter, outras tem Deuter, tem um pouquinho de Osprey, um pouquinho não sei o quê, a outra só tem outra marca.
Então, ou seja, é difícil realmente uma loja hoje no Brasil conseguir ter a variedade de produtos para comparar. Bom, aí você vai para um nível abaixo de mochilas, né? Aí você tem as mochilas da Náutica, da Quechua, né? Da Decathlon, Trilhas e Rumos, enfim, aí você tem outras marcas de mochilas e marcas ainda mais simples. Só que o que acontece de novo? Porque você está falando aí da dificuldade de encontrar e poder comparar, né, os produtos e tudo mais. Você vê, uma Decathlon só vende as marcas deles, né? Então, por outro lado, ninguém vende Decathlon, né? Porque é exclusivo deles lá. Então, ou seja, você já não conseguiria ir numa loja, qualquer que seja em São Paulo, no Rio, e ter uma Deuter e uma Quechua para comparar uma Náutica e uma... Não tem, porque uma é só lá e outra é só lá. Né? Então, não existe. Você vai numa loja... as lojas são pequenas aqui no Brasil, né? Mesmo uma loja grande, ela é pequena para comportar tudo isso de equipamentos e marcas que a gente poderia ter à disposição. Então, ou seja, resumindo... É impossível hoje, infelizmente, pessoalmente, você conseguir fazer comparação desses equipamentos todos para até testar, né? Para ver, essa aqui vestiu melhor em mim, essa aqui não vestiu tão bem. Então, isso realmente infelizmente, é impossível. Eu diria que isso, na verdade, é impossível no mundo todo. Né? Você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, etc. Mesmo naquelas mega lojas que existem lá nesses locais, eles têm algumas marcas, não são todas as marcas, e tem uma pequena parcela da gama de produtos que essa marca tem. Só para você ter uma ideia, só de mochila de atividade, de caminhada, que envolvem as mochilas de ataque, semicargueira e cargueira, que na Deuter vai se chamar de linha hiking, linha trekking, não estou nem incluindo linha de escalada, linha de mountain bike, etc. Só nessa linha daí a gente está falando de mais de 60 modelos diferentes. Né? Imagina uma loja ter isso. Não tem como. Nem na Europa não vai ter. Entendeu? Que é da onde a Deuter é. Então, é um desafio realmente. Mas você não acha que é questão de cultura também, Pedro? Porque, assim, na Europa, hoje, assim, barraca... você entra nessas lojas de departamentos, é muito grande. Eu acho que está se tornando a cultura europeia, americana, que o pessoal acampa muito... Chegou e eu acho que veio para ficar. Independente de mochila, eu estou falando assim, aventura no modo geral. Né? Uhum. Porque eu acho que no Brasil não tem essa cultura alimentada, assim, vamos acampar aquela coisa, porque eu acho que todo mundo tem aquela coisa assim, é primitivo, um acampamento. Hoje existe também aquela discussão Nutella e selvagem. Eu acho que também, na parte técnica, eu acho que também não tem tanta cultura no Brasil de um montanhismo. Tem, mas eu acho que não é tão evidente como lá fora, né? Não, com certeza é muito menor. Né? Enfim, lá você vê desde o bebezinho nas costas, na mochila de carregar a criança, até o avô, se bobear, o bisavô dessa criança, desse bebezinho, está fazendo a caminhada junto. Né? É realmente cultura. Porque não precisa ir muito longe, porque na Argentina, Chile, nesses países aqui da América do Sul mesmo, assim, a cultura de montanha é muito maior do que a nossa cultura no Brasil. Aqui a gente tem uma questão que infelizmente acabou acontecendo, não digo nem do trekking, etc., mas até no camping de uma forma geral, onde quer que seja um camping estruturado, seja um camping autossuficiente, a gente tem a questão de que muita gente acha que assim, tem uma associação com você vai acampar porque você não tem dinheiro para ficar num hotel. Né? Existe uma associação desse tipo e não é. A gente vai fazer essa atividade porque a gente gosta de estar em contato com a natureza, gosta de praticar atividades ao ar livre. Né? Então, a outra associação é que é perrengue você acampar. Então, você vai comer mal, vai passar frio e vai ficar molhado se chover. O que não é verdade também. Né? Existe uma frase aí que é algo como não existe tempo ruim, o que existe é o equipamento inadequado. Né? Então pode estar aquele temporal danado. Se você está bem protegido, se você está numa barraca que não entra água, não vai entrar água. Né? Então essas questões aí ficaram muito assim. A gente mesmo vai fazer qualquer atividade, assim, o grupo de pessoas, meu filho, por exemplo, tem 10, vai fazer 11 anos agora. Desde pequenininho a gente faz caminhada, acampa com ele, etc. E sempre foi um problema conseguir levar amigos dele, né? Quando era bebezinho, claro que tinha que chamar o pai e a mãe, mas mesmo assim as famílias não vão, né? Mas tem bicho,
né? Se falar então que a gente está falando não no camping estruturado que você fica, mas em acampar autossuficiente no meio do mato, você tem que fazer ir ao banheiro no meio do mato, não vai tomar banho, aí é que não vai mesmo nunca mais, né? Você fala assim, até o campo estruturado, eu lembrei de um episódio que você falou aqui, uma amiga minha, não sei nem se ela está assistindo. Ela tem uma barraca, foi tentar pegar a roupa dela no escuro, pegou o rabo do gato. Você imagina que se ela gritou pouco no escuro dentro do acampamento, né? Pois Então, é, assim, a gente exatamente. até o estruturado, você. É que hoje a tecnologia melhorou muito, né? Eu acho que eu falo da época que eu acampava, Pedro, melhorou muito. Muito Ah, não, mesmo. E é hoje, uma assim, tendência. tem muito mais equipamento disponível, mesmo no Brasil, que não tem tanta tradição, mas tem muito mais equipamento disponível do que tinha, né, no passado. O pessoal já está investindo. Hoje você vê um desfile de moda no acampamento, né? Fala assim, que é barraca para todo gosto. Tem gente que gosta daquela barraquinha simples, mas tem gente que tem aquela mansão. E eu acho que em montanha também tem essas coisas de acessórios, né? Essa parte técnica. Não adianta, não foge, né? Isso aí, independente do estilo, vai ter mercado para todo mundo. Eu acho Ah, uma isso pena, tem. eu acho uma pena o Brasil não desenvolver essa cultura forte, né? Igual eu vejo assim, talvez foge um pouquinho, os motorhomes chegando, sabe? Tá vindo uma tendência muito forte agora. O pessoal já tá começando com Kombi, já tá comprando um carro maior. Então, eu acho que se, assim, eu falando um pouco do mundo do camping, ainda mais essa pandemia, eu acho que veio para ficar mesmo. Não tá mais aquela coisa assim, nossa, que legal. Eu fiz, gostei. Eu falo que é um vício. Isso aí é um vício, não adianta acampar. É só indo para saber. Não adianta. E perrengue faz parte. Não, sim, mas é igual um amigo meu que a gente ontem estava conversando, a gente está montando um evento também assim como a gente tem o Gear Tips Tracking Experience, que é um final de semana voltado para falar de equipamentos e etc. sobre tracking, a gente está montando o de trail running, né? Então estava ontem numa reunião conversando com o pessoal e uma das coisas que a gente vai incluir nesse final de semana que vai ser específico para trail running é a parte de prevenção a algumas, enfim, até coisas simples, relativamente simples, que é o seguinte, por exemplo, bolha. Não é normal você ter bolha. Se você não fez a prevenção adequada, se você não está com o equipamento adequado, que é desde o calçado à meia, você vai ter bolha, ou você pode ter bolha. Agora, se você faz o que tem que ser feito direitinho, você não vai ter bolha, né? Então, eu estou falando isso porque você falou do perrengue, né, de uma forma geral. Aí também tem, tipo, o que é perrengue para cada um, né? Às vezes, dormir numa barraca, só por dormir na barraca, a pessoa já acha que aquilo é um perrengue. Mas o perrengue que eu estou falando é, você passar frio, você não precisa passar. Você ficar molhado de entrar água dentro, não precisa. Nada disso precisa, desde que você tenha, obviamente, o equipamento adequado. Eu não estou falando do equipamento caríssimo, não. Estou falando do equipamento adequado à atividade que você vai fazer. E aí, grupos como o seu, eu acho que são muito importantes justamente para que a primeira experiência ou as primeiras experiências de quem está começando na atividade sejam feitas com alguém que já tem alguma experiência ou que já tem bem mais experiência. Porque aí essa orientação vai acabar acontecendo naturalmente e esse desconforto, esse perrengue, vamos dizer assim, ele não vai existir, né? Ou pode não existir. Então, isso é muito bom, porque eu sempre falei muito da questão do início, né? Quando a gente fala de marcas muito baratas, mas baratas que eu estou falando já no pejorativo, daquelas barracas, por exemplo, que você espirra do lado de fora, molha dentro, né? Então, coisas assim que são muito, muito baratas e ruins, não é um bom serviço, eu acho, para a atividade como um todo, porque a pessoa que não tem conhecimento, né, vai lá, compra, não, vamos acampar? Vamos, então vou lá, comprei a barraca. Não vou gastar tanto, vou gastar R$ 50 na barraca. Compra a barraca, leva a barraca, chove, entra água dentro, o sujeito nunca mais vai acampar, né, porque passou um perrengue danado. Isso é que a gente não pode deixar acontecer. Por isso que a iniciação na atividade é muito importante. E aí, de novo, aí é todo o conhecimento que a gente transfere no próprio Gear Tips, né, nos nossos vídeos, lives e etc., todo o conteúdo que a gente gera, grupos como o de vocês e, eventualmente, a parte toda de guias,
guias de montanha, né, agências operadoras, etc., porque também é uma forma de começar. Né, eu tenho receio, eu quero fazer um trekking, mas não quero ir sozinho, eu tenho, né, não sei o quê. Vai com um guia de montanha já especializado, né, enfim, com experiência, né? Que aí ele vai, ou ele ou ela, né? Tem várias guias de montanhas muito boas, inclusive, né? Eu não sei se está aí hoje, mas hoje eu conversei com ela mais cedo, a Laila, da Mantra de Ventre, é uma parceira nossa que ela é de São Paulo, e ela é guia de montanha, então ela tem inclusive trabalhos e atividades só com mulheres também. Ela tem várias coisas que são grupos exclusivos, mas aí é o camping mais do trekking mesmo, né? Expedição e etc. E aí é uma forma muito boa de começar, porque você começa orientado também e a chance de ter problema é muito menor. E a chance de gostar é muito maior, né? Exatamente. Por exemplo, a gente, por que a gente fala assim? Até teve uma moça separou, veio conversar comigo de acampar. Ah, mas eu não sei montar barraco. Eu falei, não, o problema não é esse, montar barraco. Porque lá uma ajuda a outra, né? E assim, Exato. a gente leva equipamento até a mais, né? Você vê meu carro quando sai, Pedro, é só eu e mais ninguém. Por quê? É para tentar deixar com que essas pessoas que estão iniciando, a gente tentar ajudar da melhor forma possível para ela falar assim, não, realmente, vou voltar. Porque depois as pessoas vão vendo, ô Pedro, cada um com a sua necessidade, o que vai adquirindo. É Né? claro. Todo mundo ela vai começando crua, pô, sentir falta disso, sentir falta daquilo, vou ter que comprar isso. E aí a pessoa vai se entusiasmando e comprando, né? Eu acho que o que você falou da barraca, eu acho que pelo menos no investimento no custo-benefício, uma barraca razoável, já dá para começar. Porque assim, quando a gente Sim. fala, mas eu não tenho dinheiro, fala, ó, então compra mais simples e mete uma lona por cima que lá a gente dá um jeito. Né? A gente, no grupo, a gente procura fazer isso, acolher todo mundo, para não deixar ninguém assim, não tenho condição financeira? Ok, então vai com o que você tem lá, a gente dá um jeito. Providencia isso, que lá a gente dá um jeito. E o sistema do grupo é esse. Né? Um pouquinho do. Você fala assim dos perrengues. É gostoso passar uns perrengues de vez em quando. Se quem entrar no nosso canal no YouTube lá, vai ver que tem a gente montando. Puxando lona, e uma segurando na outra, porque tá chovendo e tem que se apoiar. Então, assim, eu tô falando um pouquinho do grupo agora, é porque tem muita gente que não conhece, né, o grupo. Embora ele tá em mais de 10.100 pessoas no Facebook, e quem quiser, seja homem ou mulher, quiser seguir o Instagram lá do Mulheres Acampando, é legal. E é isso. Foi muito bom essa live, Pedro, muito bom mesmo. Não, espero que tenha ajudado, né, nessa parte toda aí Bastante. da montagem da mochila como um todo. E para quem não assistiu, eu não sei como é que é, assim, eu vou deixar aqui, vai ficar no nosso IGTV. Eu não sei se fica no de vocês também, mas no nosso vai ficar. Eu acho que é só No nosso, não. de quem iniciou a live, né? Parece. Vai ficar no seu. Então vai ficar aí, ou seja, quem não assistiu, depois se você quiser indicar, né, para assistir a live, vai ficar aí enfim, para posteridade, né, para que outros possam assistir. Foi muito bom. Que bom que vocês gostaram. Fabi gostou também, obrigado, Fabi. Essa Fabi é a minha DM, ela que é meu Pois braço é. direito. Imaginei que ela estava comentando uma opção de coisa aí. Ela que sofreu, essa aí sofreu, viu, ô Pedro? Sofreu com dor, me abandonou aí porque não aguentou o tranco, não. Ficou estragadinha por causa da mochila dela aí. Mas excelente, muito bom. Então acho que vale o recado aí final, que obviamente mulheres que gostam de acampar ou querem começar a acampar, enfim, o estilo de camping mais estruturado e familiar, então para procurar vocês, né? Então só seguir aqui no próprio Instagram, vocês vão ver, né, que tem os dois aqui, então vão aparecer mulheres acampando, né? E no YouTube também é mulheres acampando, eu imagino, né? Tudo é Mulheres Acampando, Pedro, desde o Facebook ao Instagram e YouTube, é tudo Mulheres Acampando. Tem algumas quem Excelente. quiser entrar no nosso canal, no nosso WhatsApp, é só entrar em contato comigo com a Fabi, a gente manda o link, né? Só que assim, a curiosidade é que eu falo assim, não sei como que o grupo chegou lá fora, né? Só em Portugal, Pedro, a gente está com acho que 90 pessoas de Portugal. Tudo bem, deve ter muito brasileiro, né? Mas assim, França, Moçambique, Chile, Reino Unido aparece também, Itália, Austrália, Alemanha, foi embora. E aí, agora em Muito abril, bom, né?
E em abril agora, se tudo correr bem, né? A gente vai comemorar o nosso aniversário, aí a gente está estudando. A gente tem a pandemia, mas a gente faz parte do planejamento. Não quer dizer que é certeza que vai acontecer, né? A gente está no período crítico, mas faz parte, a gente precisa ter um planejamento. Tem que botar no planejamento, né? Botar no calendário. Se vai fazer, aí é outro problema, né? Exatamente, porque as pessoas, mas dá um planejamento, dá o calendário, dá isso e aquilo. E aí a gente não tinha. Então a gente está fazendo de 3 em 3 meses aí, né? Tá lá. Se tudo correr bem, a gente tem um agora vai em março, se tudo correr bem, a gente está indo. Em abril tem o aniversário do grupo, a gente está estudando, eu e a Fabi, aí o que a gente vai fazer, né? Mas a gente não queria deixar passar em branco. Se não for feito em abril, um momento vai ser feito, Pedro. Mas é assim, porque o grupo cresceu muito rápido. E assim, o que eu acho bacana é que as pessoas falam assim: o grupo mudou a minha vida, sabe? Então, eu acho que é o legado que vai ficar aí para muita gente. E muda mesmo, né? Eu acho que, enfim, estar ao ar livre já muda a vida das pessoas, né? De uma forma geral, ainda mais nessa pandemia toda, que muita gente trancada dentro de casa, muita gente não pôde fazer isolamento por questões de trabalho, etc. Mas, assim, muita gente ficou isolada realmente, ou ficou dentro de casa. E eu acho que despertou um pouco, ou tem despertado realmente essa... Eu acho que essa memória ancestral, de certa forma, né? Porque a gente, na verdade, vem da vivência na natureza muito, muito antigamente. Eu acho que isso de ficar trancado dentro de casa acaba despertando. Tanto é que coisas curiosas, né? Aqui no Brasil, você estava falando das pessoas que vão com... as mulheres que vão com filhos, né? Eventualmente. Aqui no Brasil, nunca a gente teve uma venda satisfatória, nem perto de satisfatória, de desculpa, aquelas mochilas para carregar bebê, né, para fazer caminhada e etc. E esgotou tudo e tem fila de espera, então, ou seja, as pessoas agora estão realmente querendo ir com as famílias para fazer atividade ao ar livre. Não só no Brasil, no mundo, né? No mundo, estava conversando com o pessoal da Deuter lá na Alemanha recentemente. As mochilas de carregar crianças estão esgotadas na Europa inteira, as da Deuter. Não tem nenhum país que você queira, você não consegue comprar. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que, de repente, não fazia atividade ao ar livre realmente, dava uma caminhadinha ali ou outra, começou a sentir a necessidade de ir para a natureza com a família, com os filhos pequenos, inclusive, com os bebês, né? Isso eu acho que veio para ficar mesmo. E eu acho que a filosofia, a forma de pensar do povo brasileiro tá... Nossa, meu celular caiu aqui. A forma de pensar está mudando muito, né? Então, eu acho que seja a atividade que for, está vindo para agregar a questão de natureza, né? E hoje o mundo é muito focado no meio ambiente, então eu acho que a gente só vai agregar eu acho que vai Exato. perpetuar por muito tempo isso aí ainda. Eu acho que a tendência, quem trabalha com isso, que esse material, embora no Brasil eu acho muito falho ainda, é o que se você fala assim, uma loja para comprar, Decathlon, meu, sei lá, é isso mesmo. Então você não tem um poder de escolha. Olha, eu quero escolher isso, eu quero escolher aquilo, eu quero aquilo. Não tem. Não tá tendo isso, né? Então, eu acho que tinha que ter um incentivo maior. O propósito do grupo é isso, né? Incentivar as meninas a estarem acampando, estarem saindo um pouquinho da casinha, da zona de conforto, sabe? E a gente fala assim, meu, é cair no mundo e se junta a nós. O nosso propósito é esse, levar ou fazer com que mais e mais pessoas possam ter experiências transformadoras, qualquer que seja o tipo de transformação, na natureza, né? E aí tem aí uma outra parceira nossa, Kellins, da Mãe Tiqueira, que está aí falando de turismo regenerativo, né? Ela faz um trabalho também muito legal com mulheres, né, Kellins? Também tem uma questão aí de trabalho com mulheres. E o que é muito legal, na realidade, né, desse crescimento todo aí das mulheres. Mas vamos fazer também caminhadas e atividades em conjunto, não só mulher, não só homem. Cada um tem que ter o seu momento, mas vamos fazer também todo mundo junto, em família, porque também é divertido, né? É isso aí. Pedro, brigadão. Obrigado mesmo pela live. Acho que foi muito boa para o grupo. Acho que nítido que o pessoal adorou aí.
Que bom. E aí, para quem não assistiu, só mandar depois o link que a gente está aí. E para quem não está inscrito ainda aqui no nosso canal, no Gear Tips, aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube também, depois inscreva-se lá, porque tem muito conteúdo, muita novidade. Enfim, toda hora a gente está postando conteúdo. Tá bom? E quem quiser seguir o Mulheres a Campana é só usar todos. Facebook, Instagram. No Instagram, homem e mulher, pode seguir a gente lá, tá aberto. Porque muitos maridos estão acompanhando também. Tá bom? Eu não respondi a pergunta da Tânia. Eu não sei qual foi. Qual foi, Tânia? Por favor, repita aí de novo. Que eu falo muito às vezes. Geralmente eu falo pouco, mas quando eu tô numa live eu falo bastante. Vamos ver o que ela vai colocar aí para análise. Tô esperando você, Tânia. Porque até achar lá para cima, né, a pergunta, de repente a gente não acha. É, mas se ela digitar de novo. É. Se puder digitar de novo, adianta. Senão, deixa eu ver se eu acho aqui. Se ela digitar, aí você me avisa que eu estou procurando aqui. Ah, a sua é da Futura Pro 28, é isso a pergunta? Ela falou, tem uma Deuter Futura Pro e não consegui se adaptar. Aqui, achei a pergunta. Eu tenho a Deuter Futura Pro 28, não deve ser Futura Pro 28, porque a Futura 28 não é Pro, mas acho ela pesada e não consegui me adaptar. Alguma informação adicional? Eu poderia te dar mais informações se você me passar mais informações sobre o que é o não se adaptar à mochila e o que você leva na mochila. A Futura 28, ela é uma mochila para hiking, ou seja, caminhadas de um dia. Não é nem para multi-day hike, que seriam caminhadas de 2 ou mais dias em que você não acampa. Então, ela não é uma mochila para grandes pesos, né? E ela não tem uma barrigueira tão estruturada. Ela tem uma barrigueira. Se é a mesma versão que eu estou imaginando aqui, depois, se quiser, me manda até por direct aqui que eu respondo. Se mandar foto da mochila, mais informações, eu te respondo melhor. Porque, de novo, eu não tenho subsídios suficientes para te dar a resposta mais adequada. Mas, de uma forma geral, essa mochila é uma mochila que não tem uma barrigueira estruturada. Ela tem uma barrigueira de estabilização, consequentemente, não é para carregar muito peso. Ela tem um tamanho relativamente pequeno, são 28 litros, e como eu falei, é uma mochila para day hike, para caminhadas de um dia em que você não leva equipamentos pesados como barraca, saco de dormir, isolante térmico, nem sistema de cozinha, nada disso. Então, se você puder me mandar aí por direct mais informações, eu com certeza te respondo, tá bom? Desculpa não poder te dar a resposta completa, até porque eu preciso de mais subsídios aí. Alguém vai fazer mais uma pergunta para o Pedro? Que a gente está se despedindo. Gente, a Moacir está aí ainda. Obrigado, Moacir, pela presença. Moacir é instrutor da Outward Bound Brasil. E vale muito a pena também conhecer o trabalho deles, para quem gosta de atividades ao ar livre. Bom, gente, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado pela presença, né? E vice-versa, uma presença aqui e outra aí, né? Com certeza. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. Ótima live. E até a próxima. Daqui a pouco a gente acha um outro tema e a gente entra de novo. Alguma outra dúvida que o grupo tem, a gente faz uma live para tirar. Beleza? Beleza, Pedro. Obrigadão, viu? Obrigado, tchau, boa noite, bom final de semana. Obrigada, tchau, igualmente.